Existe um poder silencioso que muda destinos, reconstrói identidades e transforma vidas de dentro para fora. Esse poder não está em rituais, em fórmulas ou em discursos. Ele está dentro da mente, mas não na mente que raciocina, e sim na mente que crê. A fé é o código da transformação espiritual. E o que poucos entendem é que fé não é emoção, é programação. Ela é a linguagem pela qual a mente conversa com o invisível. E quem aprende a falar essa linguagem desperta o poder de reprogramar sua própria realidade. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se repete como destino. E espiritualmente, isso significa que tudo o que você não entrega a Deus, o inimigo repete como padrão. Toda dor não curada se repete. E toda crença não tratada se manifesta. E toda fé não exercida se transforma em medo. Mas há um ponto em que tudo muda, o ponto da rendição. É quando a alma finalmente entende que fé não é controlar, é confiar. E que o verdadeiro milagre não é Deus mudar as circunstâncias. É Ele mudar a sua mente para que você enxergue as circunstâncias com olhos espirituais. Deus nunca disse, entenda e depois creia. Ele disse, creia, então entenderás. Porque a fé é a chave que destrava o entendimento divino. E quando a mente se entrega à fé, o Espírito começa a reescrever os códigos invisíveis que comandam a sua vida. Carl Jung acreditava que o inconsciente é o território onde Deus e o homem se encontram. E a Bíblia confirma isso quando diz, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A fé é exatamente isso. A ponte entre o que a mente humana não compreende e o que o Espírito já sabe. É o canal onde a vontade divina flui para dentro da consciência humana e transforma tudo o que estava desalinhado. A fé é a forma mais alta de inteligência espiritual. Ela faz o que a lógica não pode, muda a frequência da alma. Porque crer é mais do que pensar positivo. É sincronizar sua mente com a frequência do céu. E nessa frequência, a dúvida não sobrevive. O medo perde força. E o que era caos começa a se reorganizar. Jung dizia que o que é negado na mente se manifesta como destino. E Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe? Ambos estão falando da mesma coisa. A mente é o portal da transformação. Se você muda a forma de pensar, muda o que atrai. Se muda o que acredita, muda o que vive. Porque tudo que existe fora de você começou como um pensamento dentro de você. A fé, então, não é só um sentimento religioso, é uma força criadora. Ela é o código espiritual que reprograma o inconsciente para se alinhar com o propósito de Deus. E quando a mente se alinha com o espírito, a vida começa a se alinhar com o céu. A mente humana é um espelho do que acredita. Se acredita no medo, reflete caos. Se acredita em Deus, reflete paz. E é por isso que o inimigo não tenta destruir o seu corpo. Ele tenta sabotar a sua crença. Porque se ele corrompe a sua fé, ele reprograma a sua mente contra você. Mas quando você recupera a fé, você toma de volta o controle espiritual da sua vida. Deus não opera em mentes fechadas pela dúvida. Ele age onde há espaço. E o espaço da fé é o vazio entre o eu não sei e o mas eu confio. É o lugar onde a lógica para e o milagre começa. Porque a fé é a decisão de confiar em um futuro que ainda não existe, mas que Deus já viu pronto. Carl Jung dizia que a fé é o encontro da mente com o mistério. E é exatamente isso. A fé não elimina a incerteza, ela floresce dentro dela. Ela não depende da explicação, ela depende da entrega. E quando a mente aprende a se render, o espírito começa a reorganizar os pensamentos, as emoções e até as circunstâncias externas. Quando você começa a crer de verdade, a sua biologia muda. O seu corpo responde à paz. O seu cérebro cria novos caminhos neuronais. E a sua energia muda de frequência. A fé literalmente reprograma a mente, não metaforicamente, mas espiritualmente e biologicamente.
É o Espírito Santo agindo dentro da consciência humana. Deus quer te mostrar que o teu problema não é a falta de fé, é o excesso de controle. Porque quem tenta controlar não confia. E quem não confia, repete o ciclo. Mas quando você confia, o ciclo se quebra. E é nesse ponto de rendição que a fé deixa de ser teoria e se torna poder. Carl Jung dizia que aquele que olha para dentro desperta. Mas quem olha para dentro com Deus, desperta em verdade. Porque o Espírito começa a mostrar o que estava te sabotando. Ele revela o medo que você disfarçou de prudência, a ansiedade que você chamou de zelo e a incredulidade que você disfarçou de realismo. E quando ele revela, ele cura. A fé é o antídoto contra todo padrão destrutivo. Ela é a reprogramação espiritual da mente. E é por isso que Deus te chama a crer, não para te cegar, mas para te libertar. Porque a fé abre o que a lógica fecha. E onde a lógica vê impossibilidade, a fé vê oportunidade. A fé é o início da sabedoria espiritual. Ela é o código da criação divina. E quando você decide acreditar mesmo sem provas, o céu entende que você já está pronto para receber. Escreva nos comentários: minha fé reprograma minha mente. Essa é a tua confissão espiritual. O selo de quem entendeu que crer é o primeiro passo para transformar o mundo interior. E se você quer aprender a dominar a sua mente e alinhar seus pensamentos à voz de Deus, conheça o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Ele vai te ensinar a transformar padrões mentais, vencer a ansiedade e desenvolver uma fé prática e madura. A fé que reprograma o inconsciente para viver em propósito. O link está na descrição, porque fé não é acreditar apenas em Deus, é acreditar que Ele também está dentro de você, reprogramando a sua mente para o que já é seu por promessa. A fé não é um ato de fuga da realidade, é o ato de recriar a realidade a partir da verdade espiritual, porque o mundo externo nada mais é do que o reflexo da mente interna. E quando a mente é curada pela fé, o mundo começa a responder de forma diferente. Carl Jung dizia que o inconsciente é a alma do mundo. E Deus confirma isso em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, quando você muda dentro, tudo ao redor muda também. Mas essa transformação não vem do esforço. Vem da entrega. É a fé que realiza o que o controle não pode. Toda crença é uma semente. Se você planta medo, colhe resistência. Se planta fé, colhe propósito. A mente humana é o solo onde o Espírito deposita os códigos divinos. Mas esse solo só germina quando é fértil. E a fertilidade da mente vem da confiança. Enquanto o medo governa, a mente se torna um deserto. Mas quando a fé governa, o Espírito começa a florescer. A fé não é só acreditar, é permitir que Deus te reescreva. E essa reescrita começa pelas dores. Porque as feridas que você escondeu são as linhas onde Deus escreve novas promessas. Carl Jung dizia que a sombra contém 90% de ouro puro. Espiritualmente, isso significa que os traumas e dores do passado não são lixo, são matéria-prima da cura. Deus não joga fora o que doeu, Ele transforma. E a fé é o processo pelo qual o que antes te feriu passa a te moldar. Ela reprograma o sentido da dor. A dor deixa de ser prova e se torna instrumento. Deus usa as memórias para curar o inconsciente. Ele volta aos lugares onde a tua mente se perdeu, às cenas que te marcaram, às palavras que te feriram, aos momentos em que você duvidou dele, e ali, com ternura, ele reescreve. A fé é a caneta com a qual o Espírito Santo edita a tua história. E a rendição é a página em branco onde o novo começa. Você não precisa lutar contra os pensamentos, precisa entregá-los. A mente não se vence com força, se vence com luz. E a luz da fé dissipa o que o medo construiu. Carl Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o Espírito faz. Ele te mostra as sombras não para te condenar, mas para te libertar delas.
A fé é o olhar que enxerga propósito na sombra. Ela te faz entender que o que parecia castigo era proteção. O que parecia perda era direção. E o que parecia silêncio era o preparo de Deus para um novo nível de consciência. Porque a fé não elimina o problema. Ela muda a tua relação com ele. Ela muda o seu olhar. E quando o olhar muda, o mundo muda junto. Quando você começa a crer de verdade, o cérebro físico responde. Os caminhos neuronais se reorganizam. O sistema nervoso se acalma e a mente se torna mais aberta para perceber sinais divinos. A fé é literalmente uma tecnologia espiritual que reconfigura o corpo, a alma e o espírito para vibrar em harmonia com o céu. Por isso, o milagre sempre começa na mente. É ali que Deus planta a primeira semente da transformação. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E Deus completa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé é o que te faz conhecer essa verdade, não com a razão, mas com o coração. Porque o coração é a mente espiritual, o lugar onde a consciência divina habita. E quando você crê, essa consciência desperta. A fé é o processo de alinhamento da mente humana com a mente de Deus. Ela é o sistema de comunicação entre o visível e o invisível. E é por isso que o inimigo tenta destruir a tua fé, porque sem ela, você se desconecta do poder criador de Deus. Mas quando você decide crer, mesmo em silêncio, o Espírito começa a operar códigos invisíveis que você não entende, mas que começam a organizar o caos ao redor. A fé é a ordem espiritual em movimento. Ela coloca cada coisa no seu devido lugar. Ela cura sem bisturi, abre portas sem chave e muda histórias sem esforço. Mas ela só funciona onde há rendição. Porque o Espírito Santo só age quando a mente se cala e o coração se abre. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado fugindo da escuridão, mas mergulhando nela. E a fé é exatamente essa coragem, mergulhar na incerteza com os olhos em Deus. A fé não nega o medo, ela o atravessa. Ela não ignora a dor, ela a transforma. E ao fazer isso, ela reprograma a mente para enxergar tudo sob a ótica da graça. Quando você entrega sua mente à fé, o espírito muda até a forma como você se vê. A culpa se transforma em aprendizado, a dor em sabedoria, e o passado deixa de ser prisão e se torna testemunho. Porque a fé te faz olhar para trás com gratidão e para frente com paz. A fé é a arte de enxergar Deus nas entrelinhas. É o olhar que reconhece o amor, mesmo quando ele se disfarça de demora. É a entrega que confia que há propósito até no silêncio. E é essa fé que te cura, não porque muda o mundo, mas porque muda você. Escreva nos comentários: eu creio mesmo sem entender. Essa é a tua confissão espiritual, o selo da fé que reprograma a mente e transforma o invisível em direção. E se essa mensagem tocou o seu espírito, inscreva-se no canal Mente Milionária. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a fé é a ponte entre o que você sente e o que Deus está fazendo. Há uma dimensão da fé que poucos alcançam. A maioria acredita para receber, mas os que verdadeiramente conhecem a Deus creem para se transformar. E quando a transformação acontece, o que antes era busca se torna consequência. Carl Jung dizia que a sincronicidade é o modo como Deus se faz visível. Espiritualmente, isso significa que a fé cria alinhamento com o tempo divino. Nada é coincidência. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem e até o silêncio de Deus começa a fazer sentido. Porque quando você muda por dentro, o universo espiritual responde por fora. A fé é uma força de reordenação. Ela não apenas muda sua forma de pensar, ela muda a vibração do seu ser. E tudo o que vibra atrai o que está na mesma frequência. O medo atrai confusão, o controle atrai resistência, mas a fé atrai graça. A fé cria pontes invisíveis entre você e o propósito. Ela não exige,
Ela magnetiza. Quando a mente se rende, o espírito assume o comando da vida. E a sincronicidade começa. O que parecia atraso se revela proteção. O que parecia perda se revela libertação. E o que parecia silêncio se revela resposta. Porque a fé não cria um novo mundo. Ela revela o mundo que Deus já havia preparado. Deus sempre trabalhou em sincronia. Ele não precisa de esforço, apenas de alinhamento. E é por isso que a fé reprograma a mente, porque uma mente alinhada com o Espírito se torna parte do fluxo criador de Deus. Ela não empurra o tempo, ela o acompanha. Ela não se desespera na espera, ela confia no processo. E é nesse ritmo santo que o impossível se torna natural. Carl Jung dizia que aquilo que você precisa aprender, a vida repete até que você entenda. A fé é o fim dessa repetição. Ela é o ponto em que o aprendizado se consolida e o padrão se quebra. Porque a fé é o sinal de que o coração entendeu o que o sofrimento estava tentando ensinar. E quando a lição é absorvida, o tempo muda de ciclo. As portas que antes se fechavam começam a se abrir, os caminhos se tornam claros. E a mente passa a viver em fluxo com o Espírito. A fé é a inteligência da alma que entende o tempo de Deus. Ela não exige explicações, porque já percebe o propósito oculto. E quanto mais você confia, mais o céu se move. Porque o mundo espiritual não responde à ansiedade, responde à convicção. A fé é a linguagem da certeza, e Deus fala fluentemente esse idioma. Jung dizia que a crença molda a realidade, e o que o Evangelho confirma é ainda mais profundo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. A fé é o poder criador em ação. Ela não precisa ser grande, precisa ser genuína, porque Deus não mede a fé pelo tamanho do pedido, mas pela entrega de quem pede. A fé reprograma a mente, porque muda o eixo da consciência. Ela tira o controle das mãos do ego e devolve o comando ao Espírito. E o Espírito é quem enxerga o todo, não fragmentos, não momentos, mas eternidade. Por isso, quando você entrega, o Espírito reorganiza o que a mente chamava de caos. Ele faz o tempo cooperar. Ele faz o que era impossível se tornar natural. E o que era luta se transformar em leveza. O milagre não está na força, está na frequência. A fé te coloca na vibração da promessa. Ela te conecta à dimensão onde tudo já está pronto. E quando a tua mente se sincroniza com essa verdade, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna testemunho. A fé é o código de acesso à realidade divina, mas só quem se rendeu completamente pode acessá-lo. Porque o Espírito não se manifesta em mentes que ainda tentam dominar o processo. Ele habita corações que confiam. E confiar é dizer, Senhor, mesmo sem entender, eu creio que tudo está se encaixando. Carl Jung dizia que aquele que olha para dentro desperta e o Espírito completa. Aquele que olha para dentro com fé vê Deus agindo. Porque quando a mente se alinha, o corpo, a alma e o destino seguem o mesmo ritmo. E é por isso que pessoas com fé verdadeira parecem ter uma paz que o mundo não entende. É porque vivem em outra frequência. A fé não muda o que Deus quer. Ela muda a tua capacidade de compreender o que Ele está fazendo. Ela tira o peso da dúvida e o substitui pela leveza da confiança. E quando a confiança cresce, a vida se reorganiza sem esforço. Porque o Espírito trabalha onde o humano descansa. Deus quer te ensinar que a fé é mais do que esperança. É reprogramação. Ela muda a estrutura da tua consciência. Ela te tira da mente reativa e te coloca na mente criadora. A mente reativa tenta controlar. A mente criadora confia, coopera e manifesta. E é essa a mente que caminha com Deus. A fé reprograma o inconsciente para que você deixe de viver guiado pelo medo. Ela cura as memórias que ainda te fazem repetir erros. Ela limpa os ruídos que te impedem de ouvir a voz divina. E aos poucos você percebe que já não reage como antes. Porque o Espírito tomou o lugar que antes era do ego. E o resultado disso é paz.
uma paz que não vem da ausência de luta, mas da presença de sentido. Carl Jung dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E a fé te dá esse porquê. Ela não apaga a dor, mas te mostra o motivo dela. Ela não te tira do deserto, mas te ensina a florescer nele. Porque Deus não te prometeu uma vida sem provações. Ele te prometeu uma mente que vence todas elas. E quando essa mente se reprograma pela fé, o inimigo perde o domínio. Porque o inimigo só governa onde há medo. Mas a fé expulsa o medo e o amor perfeito ocupa o espaço. E é nesse amor que a mente encontra repouso. Porque o amor é a vibração mais alta da criação e a fé é o caminho até ela. Escreva nos comentários: minha fé me alinha com o propósito de Deus. Essa será a tua declaração espiritual, o selo de quem entendeu que a fé não é mágica, é ciência divina. A fé é o ponto onde o humano termina e o divino começa. É o instante em que você entende que não é sobre tentar, é sobre confiar. Porque tudo o que Deus quer é um coração disposto a acreditar, mesmo quando os olhos não veem. E é nesse ponto de rendição que o impossível começa a obedecer à tua mente, Carl. Jung dizia que o inconsciente é a fonte de toda criação. Mas o Espírito Santo revela: a fé é o canal que conecta essa fonte a Deus. Ela é a ponte entre o invisível e o visível, o espiritual e o material, o eterno e o temporário. E é por isso que quem aprende a crer de verdade se torna invencível. Não porque não cai, mas porque nunca deixa de acreditar. A fé é o motor da reprogramação divina. Ela altera os códigos da alma, muda os pensamentos, os sentimentos e até o comportamento. A mente que antes reagia com medo agora responde com paz. A que se preocupava agora confia. A que duvidava agora descansa. E quando a mente se reorganiza, o destino muda. Carl Jung dizia que não somos o que nos acontece, mas o que escolhemos ser diante do que nos acontece. A fé é exatamente essa escolha, a decisão de responder com confiança onde o mundo reagiria com medo. Ela muda o ponto de referência da tua vida. Deixa de ser a circunstância e passa a ser Deus. E quando Deus se torna o teu centro, tudo o que estava desalinhado se reposiciona. A fé é o milagre antes do milagre. Ela é a semente que germina no invisível e brota no tempo certo. Mas ela só cresce onde há entrega, porque Deus não planta em corações que duvidam. Ele planta em almas que descansam. E quando ele encontra esse tipo de descanso, ele faz o impossível florescer. Carl Jung acreditava que a cura acontece quando a alma aceita o que é maior que ela. E é isso o que a fé faz. Ela te ensina a aceitar o mistério de Deus sem precisar entendê-lo. Ela te ensina a confiar sem explicações, a continuar andando mesmo sem chão, a louvar mesmo sem sentir. Porque a fé não é emoção, é convicção espiritual. E essa convicção é a base de toda a criação. Deus não se move por necessidade, ele se move por fé. O medo grita, mas o céu responde ao silêncio de quem confia. E é por isso que a rendição é o maior ato de poder. Quando você se rende, o Espírito assume o controle. E o que antes exigia força começa a acontecer com leveza. A fé é a ciência da criação divina. Ela é a vibração que conecta o coração humano à mente de Deus. Ela reprograma o inconsciente para que o que era escassez se torne abundância, para que o que era culpa se transforme em aprendizado e para que o que era dúvida se torne revelação. Ela é o sistema espiritual que converte oração em manifestação. Quando você crê, o universo espiritual se reorganiza a teu favor. O tempo se curva, as energias se alinham, as conexões se formam e o impossível começa a se mover em silêncio. Porque a fé é o idioma que o céu entende, o som que move o invisível. Jung dizia que a alma que acredita tem poder sobre o caos. E a Bíblia confirma: tudo é possível ao que crê, porque a fé é o código que transforma pensamento em destino. Ela não depende de sinais, ela é o sinal. E quando você crê, Deus faz o resto. A fé não é um pedido,
é uma postura. É a forma como você caminha, fala e age, mesmo quando não tem respostas. É o reflexo da certeza interior de que tudo já está resolvido em Deus. E essa certeza muda tudo. O corpo sente, o ambiente responde e a alma repousa. Porque a mente reprogramada pela fé já entendeu que o final da história está seguro nas mãos de Deus. Deus quer te ensinar que a fé não é o fim da razão, é o seu início. Porque quando a lógica termina, a sabedoria divina começa. E é nessa sabedoria que você descobre o verdadeiro poder da rendição. A rendição não é desistir, é cooperar com o plano divino. E quando você coopera, o céu se move em perfeita sincronia com a tua entrega. A fé é o novo nascimento da consciência. Ela te faz enxergar além da dor, além do medo, além da dúvida. Ela te faz perceber que o que parecia caos é apenas o processo de Deus te refazendo. Porque Ele não destrói, Ele reconstrói com mais propósito. E o que a fé faz é justamente isso. Te ensinar a confiar enquanto o plano se desenrola. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. Mas a fé te mostra que toda dor é, na verdade, o parto de uma nova versão sua. A versão que não tenta mais controlar, mas coopera com o Espírito. A versão que não vive de resultados, mas de revelações. E essa é a mente reprogramada. A mente que já entendeu que tudo está acontecendo a favor, não contra. A fé é o ponto mais alto da inteligência espiritual. Ela une a psicologia de Jung à sabedoria de Deus. Ela mostra que a cura da mente não é apenas um processo humano, mas uma parceria divina. E quando essa parceria é selada, o Espírito começa a usar a tua própria mente como canal de manifestação. Você se torna instrumento. E tudo o que você toca se transforma. Escreva nos comentários: a minha fé reprograma a minha vida. Essa é a tua confissão espiritual, o selo da mente que se entregou completamente à sabedoria de Deus. E se você quer aprender a dominar seus pensamentos, silenciar o medo e alinhar sua mente com o poder da fé, conheça o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Ele vai te ensinar a transformar a dúvida em confiança, o controle em entrega e o pensamento em poder espiritual. E o link está na descrição. Deus quer te mostrar que a fé não é uma emoção passageira, é um sistema eterno. É a senha que abre portas invisíveis. É o código que reescreve destinos. E quando você entende isso, tudo muda. Porque a fé não espera o milagre, ela se torna um milagre.